RTP3. Bem-vindos ao programa Eurodeputados. No próximo domingo, dia 28, os brasileiros vão às urnas para eleger um novo presidente e as sondagens dão a vitória a Jair Bolsonaro, um candidato populista, militar na reserva, militante do Partido Social Liberal, um partido alinhado ao social-liberalismo, mas que atualmente enveredou pelo nacionalismo e pelo populismo. O candidato do PT, Delfim de Lula da Silva, Fernando Haddad, surge como o grande derrotado. Os problemas de Lula da Silva, acusado de corrupção e de lavagem de dinheiro, fragilizaram o PT. Depois da Europa e dos Estados Unidos, os populismos recomeçam a dominar a política na América Latina. Sr. Deputado Francisco Assis, na Europa os populismos estão a crescer e os nacionalismos. Como é que explica no Brasil este ressurgimento destes nacionalismos e destes populismos? Bom, em primeiro lugar, no Brasil nós não estamos apenas perante uma manifestação populista tradicional, que aliás caracteriza historicamente a vida política sul-americana e que deve ser avaliada até na sua complexidade. O populismo tem aspectos na América Latina muito especiais e tem aspectos positivos e aspectos negativos, não tem só aspectos negativos. O populismo também significou, o discurso populista também significou, em algumas circunstâncias, alguns avanços sociais importantes nesses países. É um quadro político distinto do quadro ocidental. Nós hoje banalizamos muito esse conceito de populismo, usamos-lo a torto e a direito e por vezes perdemos noção das suas múltiplas referências e dos seus múltiplos significados, e no continente sul-americano ele tem outro. Aqui estamos perante uma candidatura que tenho também muito cuidado em usar a palavra que vou usar a seguir, se pode considerar uma candidatura verdadeiramente proto-fascista, porque há ali elementos proto-fascistas. É um homem que faz o elogio da ditadura militar, é um homem que faz o elogio da violência, é um homem que faz o elogio da tortura, é um homem que faz o elogio da perseguição a todo tipo de minorias, é um homem que faz o elogio de um Estado muito forte no plano repressivo e é agora, ultimamente, de facto, um homem que faz o elogio do ultraliberalismo, que não fez sempre historicamente. Pelo contrário, ele até chegou a defender que o antigo presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ser executado pelo facto de ter promovido uma série de privatizações na época em que era Presidente da República do Brasil. Portanto, é um homem com pouca formação política, com um discurso de um primarismo absoluto. É um homem que, para mim, ficou completamente classificado no dia em que, e nós creio que todos assistimos, ou quase todos a isso, no dia em que se discutia no Congresso brasileiro o impeachment da antiga Presidente Dilma Rousseff, e ele, ao votar, faz um voto em que diz, dedico isto, não sei o quê, e depois dedico isto ao coronel Ustra, que era um torturador, o principal torturador do regime ditatorial militar do Brasil, e que tinha torturado, e o pavor dele disse, ao coronel Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o homem que tinha torturado a jovem, então, Dilma Rousseff. Ora, um indivíduo com estas características é um indivíduo de tal maneira miserável do ponto de vista da sua dimensão moral, que é, obviamente, um indivíduo perigoso, é um ser humano abjeto e repugnante. Sr. Deputado Paulo Rangel, como é que explica esta adesão a Bolsonaro? Em primeiro lugar, eu devo dizer que estou muito preocupado. Na Venezuela já tínhamos uma situação deste género, não é? Portanto, o chavismo é um populismo. Não na sua retórica, não tem a mesma gravidade deste, mas depois na sua prática a diferença é zero. A situação das pessoas é terrível, não é? A situação das pessoas é terrível, pronto. No caso do Brasil, que aliás é uma coisa que no fundo distingue, e é apenas o que distingue as ditaduras graves, os totalitarismos de direita e de esquerda, é que os de direita assumem desde o início isso e os de esquerda só é pela prática. O exemplo da União Soviética e da China estão aí para mostrar, mas quer dizer, na sua retórica muitas vezes tem uma retórica benigna e depois o problema é que a aplicação, os sistemas falharam completamente. E no caso brasileiro é isto que nós temos. Agora, o que é que acontece? A corrupção do PT, isto é a grande rejeição do PT, isto também é preciso dizer. É a corrupção E portanto, não só do PT, aliás, eu devo dizer que aqui, e isso até se viu nas eleições, foi o centro-direita que caiu por completo, que aliás quis capitalizar no fundo. Porquê? Porque o centro-direita também estava ligado, todos os partidos tinham, há uma debacle de toda a classe política, não é? Mas em particular do PT, e isso concentra muito isto. E depois há de facto um fator que eu acho que é o fator principal que promove este tipo de personalidades
e de movimentos que é a insegurança. Quer dizer, a primeira tarefa de uma comunidade política, ainda antes da justiça, é estabelecer a paz, isto é, estabelecer a segurança. Se as pessoas vivem numa insegurança permanente, é evidente que elas vão querer que haja alguma ordem e segurança e estão dispostas, muitas vezes, a fazer uma transação, isto é, a perderem outras coisas para terem esse bem. O único movimento que neste momento conheço que está nesta linha, e de facto como disse, é pior que as outras, portanto, o que eu estou a dizer é, depois na prática há coisas que se assemelham a isto, mas que é pior, é o caso das Filipinas, onde eu acho que a retórica de Bolsonaro vai muito ao encontro do certo. Mas também é perante este tipo de situação. Portanto, é uma situação em que é preciso perceber que a criação de um clima de insegurança, o número de homicídios anual é uma coisa absolutamente brutal. Os roubos é brutal. Portanto, a criação deste clima de insegurança gera nas pessoas a ideia de que a liberdade, apesar de, quer dizer, no fundo, numa sociedade insegura, a liberdade também está muito ameaçada. E, portanto, as pessoas estão dispostas, no fundo, a dizer, alinhar para uma coisa dessas. Portanto, entre a debacle dos partidos, a corrupção generalizada e depois esta situação concreta de insegurança, portanto, não é apenas a situação de pobreza ou os problemas sociais, de miséria, etc. Claro que a insegurança não é desligável também das questões sociais, como é evidente. Ela também ocorre porque há razões sociais para isso, mas a verdade é que, do meu ponto de vista, indo à sua pergunta, os dois fatores principais são corrupção generalizada, muito focada no PT, embora infelizmente não seja só o PT, senão havia outras alternativas moderadas, e portanto os outros também foram afetados por isso. Aliás, Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff também, claro, não foi... Foi uma má solução, portanto. Aliás, o início está aí, portanto, enfim. Eu não acho ilegal nem inconstitucional o impeachment, ao contrário do que a gente acha, mas achei, do ponto de vista político, muito inconveniente e penso que quem o fez, neste momento, já teve a lição, porque desapareceu por simplesmente. No fundo, quem sobrevive ainda é o PT, como a única alternativa a uma situação destas. João Ferreira faz a mesma análise que fazem, aliás, os dois deputados sobre este sucesso de Bolsonaro. Eu acho que no fascismo no Brasil nós estamos confrontados com o perigo real do fascismo. Ele não é uma fatalidade, mas é um perigo real e deve ser combatido com maior energia. Eu não vejo essa energia em todos os ditos democratas e creio que isso ainda agora aqui ficou patente. Concordo no essencial com aquilo que foi dito pelo Francisco Assis, não concordo com aquilo que foi dito pelo Paulo Rangel. Vamos lá ver, é incontornável nós falarmos aqui, quando analisamos as condições que nos trouxeram a esta situação, nós não podemos esquecer o que foi o papel do golpe institucional que foi levado a cabo em 2016. E a verdade é que desde 2016 nós assistimos a uma brutal deterioração, degradação da situação económica, social e política no Brasil. Houve muito democrata que branqueou esse golpe. Os seus objetivos, a forma como esse golpe estava a dar, inclusivamente a destituição da Presidente Dilma e o processo que lhe seguiu, porque não ficou por aí, que culminou com o impedimento da candidatura de Lula da Silva. De facto, o combate ao fascismo nunca será consequente se não compreender as causas sociais que lhe estão subjacentes. E aí entram as desigualdades sociais, as injustiças sociais, a polarização da riqueza. Isto, inevitavelmente, são fatores que pesam hoje na sociedade brasileira. Como pesa este período, após pouco mais de uma década, em que, objetivamente, houve avanços sociais, houve progresso, houve desenvolvimento, com os governos de Lula e, posteriormente, com o governo de Dilma, e não vale a pena negar isso, houve progressos inquestionáveis que, em grande medida, foram postos em causa, sobretudo, não só, mas sobretudo, nestes 2 últimos anos, desde o golpe institucional o golpe de Estado que destituiu a Presidente Dilma. Aqui chegados, quer dizer, porque isto por si só não explica também. Há outros fatores que têm que explicar a ascensão de Bolsonaro e, em geral, de forças de tipo fascisante, como aquelas que Bolsonaro representa. Isto acontece noutros países. Nós temos que ter um forte poder económico a impulsionar essas forças. Temos-lo no Brasil. Grandes grupos económicos, um forte poder económico que está por trás daquela candidatura. Aquela candidatura defende os interesses desse poder económico. É assim no Brasil, como acontece noutros países também. Seja associados, no caso do Brasil, ao grande latifúndio, a determinado tipo de indústria, nomeadamente a indústria das armas, mas não só, os interesses de algumas igrejas e tudo o que circula no âmbito desse negócio religioso, são sólidos apoiantes da candidatura de Bolsonaro, a par também, se quiser, de um prolongamento desse poder económico, que é o poder mediático.
José Inácio Faria, Bolsonaro é um militar na reserva, os brasileiros tiveram, ainda não há muito tempo, uma ditadura militar. Os militares podem também ocupar o poder? Olha, é verdade, e é triste que estejamos aqui a falar sobre as eleições no Brasil e sobre o futuro do Brasil. Que seja de que forma for, seja com a Haddad a ganhar, seja com Bolsonaro, que será Bolsonaro, o Brasil não estaria nem bem servido num lado, nem bem servido do outro. E é preciso notar isto. É preciso notar que o que acontece no Brasil é fruto de políticas erradas ao longo do período em que o PT esteve no exercício do poder, e é preciso ter em conta que tudo aquilo que foi feito, claro que houve avanços, obviamente, mas à custa de quê? E é isso que o povo brasileiro, se questiona, porque os avanços, os ditos avanços, seja nas questões sociais, seja nas questões económicas, fizeram com que o Brasil tivesse das inflações mais altas da América Latina, tirando, obviamente, a Venezuela, que não se fala aqui, e essa é uma situação muito problemática, mas a verdade é que Bolsonaro é fruto desta crise e de falta de perspectivas, de facto, por parte da classe política, que não tem, de facto, alternativas. Mas deixe-me dizer-lhe que, em relação ao futuro e em relação ao Bolsonaro, este é um homem, de facto, estranho, surge do nada, é uma pessoa que pouco conhecemos. Quase poderia fazer o paralelismo com o populista que é, e eu não digo o contrário, portanto, eu acho que tanto um como o outro são muito bons. De facto, Bolsonaro e Haddad são magníficos. Não era isto que o Brasil precisaria, penso eu. Mas se nós fizermos o paralelismo, por exemplo, com Trump, quando chegou ao poder, tinha influência, tinha capital, tinha dinheiro. Este senhor não tem nada e, portanto, este senhor vai ser maniatado e nós podemos cair, e de facto, como disse o Francisco Assis, podemos cair numa nova ditadura militar no Brasil, que é isso que tudo está a encaminhar para aí. Agora, o que é que nós temos que fazer daqui para a frente? Nós, europeus, eu não gosto muito de me pronunciar antes das eleições, porque penso que isso sim é imiscuir nos assuntos internos de um país. Acho que nós devemos, enfim, dar a nossa opinião relativamente a quem nós entendemos que poderia, do nosso ponto de vista pessoal, poderia ser o menos prejudicial, talvez, para uma solução pacífica no Brasil. Mas a verdade é que, neste momento, os brasileiros estão confrontados entre o menos mau e o pior. Sr. Nuno Melo, esta imagem de um país com uma classe política corrupta, com esta insegurança também, de certa maneira explica que os brasileiros façam esta opção de um homem forte, de um militar, que tenha um discurso duro. Isso parece mais ou menos evidente, mas eu acho extraordinário que em todas as notícias o Bolsonaro seja o candidato da extrema-direita e o Haddad não seja o candidato da extrema-esquerda. Porque é que um candidato de um partido marxista não é de extrema-esquerda? Que me consta, o marxismo, entre outras coisas, advoga a ditadura do proletariado. Ditadura ainda assim, do proletariado, mas ditadura, que é antecâmara para o comunismo, que é um regime de partido único. Mas nós, na tal narrativa que se cria com muita facilidade, que basicamente não é entre a extrema-direita e a alternativa, é entre quem gostamos e quem não gostamos. E, portanto, não se gosta de Bolsonaro. É o candidato da extrema-direita. O candidato marxista, eu detesto todo o tipo de ditadura, a de extrema-direita e as comunistas. E você defende as ditaduras comunistas e depois tem aqui uma retórica desculpabilizante, condenatória de todas as outras. Portanto, esta é a nossa grande... Já lá vamos. E esta é a grande diferença. Isto é a grande diferença. Os senhores defendiam fronteiras... Os senhores defendem regimes de fronteiras... Os senhores defendem... Isso é conversa da treta, sabe porquê? Os senhores defendem países com fronteiras fechadas, em que se alguém tenta passar é morto. E depois vem para aqui com a conversa das fronteiras abertas da União Europeia. Mas quando quiser eu faço um debate consigo. Olha, senão quando falar eu vou passar o tempo a falar em cima de si, está a perceber? Então calce lá, se não se importa, calce lá que eu estou a falar não. Não manda calar. Eu estou a falar do Brasil. Eu estou a falar do Brasil. Os CDS morreram a lutar pela democracia. Eram do fascismo. Foram os comunistas que morreram a lutar pela democracia. Não é conversa. Morreram a lutar pela democracia. Os CDS estavam todos comprometidos com o fascismo. Não fala de homens. Não estou a falar de PCP, estou a falar de marxismo. Estou a falar de marxismo. Isso enfia uma carapuça de cima a baixo. Estou a falar do comunismo. E o comunismo não é o PCP. O
PCP também é comunista, mas eu estou a falar do comunismo, realmente. O comunismo é uma ditadura, é um regime de partido único. Pronto. E os regimes comunistas... E os regimes comunistas... Contra o fascismo, onde estava Senhor deputado João Ferreira, tem que deixar concluir o deputado Nuno Melo. Acho extraordinário, portanto, que um candidato como o Bolsonaro, que seja de extrema-esquerda, e será porventura, e um candidato marxista, não é de extrema-esquerda. É de extrema-esquerda porque defende regimes que são comunistas, os regimes comunistas são ditadores. Mano, fala o parágrafo. Acho também extraordinário que nos Estados Unidos da América a narrativa também era de que 63 milhões de ignorantes fascistas votaram no Trump, agora é de que cerca de 50 milhões de ignorantes votaram no Bolsonaro. Acham que isso faz algum sentido e que isso é argumento? Não é argumento realmente. Os brasileiros estão cansados da violência absurda, os brasileiros estão cansados da corrupção e o PT, neste momento, encarna a corrupção. E acho extraordinário que, enquanto no Brasil a Justiça faz algum esforço para punir culpados, políticos, nomeadamente em Portugal de esquerda, juntam-se a pedir a libertação do Lula, como se juntavam há pouco tempo atrás em peregrinações a Évora a pedir a libertação do José Sócrates. É este comportamento dos partidos moderados que justifica muitos dos Bolsonaros desta vida. É a completa contemporização e relativização do pior da política, não se percebendo que fenómenos como o da corrupção, no caso do Brasil, o escândalo Lava Jato, com bilhões subtraídos à Petrobras, já foram recuperados 2,9 bilhões de 2,9 bilhões já foram recuperados. O mensalão e a compra de votos com dinheiro público na corrupção ativa de formação de quadrilha. O escândalo de Aloprados, olha lá está, quando tentaram, entre outras coisas, pagar a pessoas para justificar a condenação do Alckmin, as mesadas das prefeituras, as propinas da empreiteira Odebrecht, as fazendas e a fortuna do filho do Lula, que não tem, convenhamos, rendimento para ter nada daquilo, e é o filho de quem é. E, portanto, isto só para dizer o seguinte, sabe, Fernando, e concluo assim, eu deploro qualquer pulsão totalitária de extrema-direita e de extrema-esquerda. E, portanto, chegamos a um ponto em que se um candidato é marxista e um candidato é o outro, se quer falar do candidato de extrema-direita, falamos também do candidato da extrema-esquerda. Porque eu não vejo, eu se quiser encontrar neste momento o pior da humanidade, encontro na Venezuela, da política, com ditaduras que são comunistas, Coreia do Norte e mesmo em Cuba. Muito bem, tem que concluir para darmos também tempo a uma segunda volta e também aos outros deputados. A senhora deputada Marisa Matias é a única mulher neste debate. Bolsonaro tem tido comentários terríveis sobre as mulheres, sobre os homossexuais. Como é que vê o futuro também das mulheres no Brasil se este Bolsonaro, se este candidato for eleito? Bem, isso já foi referido neste debate, que a retórica do candidato Bolsonaro, e muito provavelmente próximo presidente do Brasil, é uma retórica de ódio em relação aos pobres, em relação às minorias, de defesa da tortura, e tem um discurso de discriminação total em relação às mulheres. Isso. E também não nos podemos esquecer que defende, por exemplo, coisas como o regresso da pena de morte, a castração química de pessoas com orientação sexual distinta, enfim. Um rol de coisas que eu creio que não é possível nenhuma cabeça sã, sinceramente, que está no exercício da política, e que compreende como funciona a política, achar que estes pensamentos e estas defesas públicas são compatíveis com o Estado de Direito. Não são. Dito isto, estou de acordo com o que disse o deputado Nuno Melo, que nós não podemos também cair no erro de achar que são 49 milhões de ignorantes, ou de 50 milhões, ou quantos sejam, que estão a votar em Bolsonaro. Eu não acredito que esses milhões todos de pessoas defendam o que defende Bolsonaro. É uma fuga, é outra coisa, mas não defendem seguramente. Não são todos de extrema-direita, não defendem todos a castração química, não defendem todos a discriminação das mulheres. Agora, eu queria fazer alguns comentários mais gerais, se me permite, Fernando, porque é o seguinte. É óbvio que há uma raiva enorme de uma parte da população em relação ao PT, o que foi a governação do PT, mas por razões completamente distintas também. Há uma parte da população que não perdoa por causa do envolvimento igualmente na corrupção, por causa de um conjunto de medidas, nomeadamente, não podemos esquecer que a Presidente Dilma incluiu Temer no seu governo. E Temer, no momento em que estamos a gravar, acabou de ser indiciado por corrupção também. Portanto, há uma parte que não perdoa por isso, pelas alianças que o PT fez
com todas as partes, incluindo aquelas que teoricamente não devia ter feito. É outra parte que não perdoa porque retirou muita gente da pobreza com a Bolsa Família e, portanto, há um setor da sociedade brasileira que também não perdoa por isso. São razões completamente diferentes. 20 milhões que saíram da pobreza. Exatamente. Brasil, e, portanto, é por razões diferentes. Mas há, de facto, um sentimento antipetista no Brasil e é escusado dizer o contrário. Agora, por favor, comparar Bolsonaro a Haddad é um serviço que não se deve fazer a ninguém. Eu acho que as pessoas democratas, de todos os quadrantes, devem fazer esse esforço, que é não cair no simplismo. E, sinceramente, acho. Porque, independentemente de todos os problemas de corrupção associados ao PT, quem vai a votos é Haddad. E Haddad não é a história do PT toda, e eu não ponho as mãos no fogo pelo Haddad, mas não é a história do PT toda, e os valores que defende, são democratas. E ele, enquanto governou em São Paulo, não tem nenhuma história de corrupção associada a ele. Portanto, não é a mesma coisa. E o discurso é um discurso democrata. Vocês estão-me a interromper, não sei porque eu não interrompi rigorosamente ninguém. Depois queixam-se quando são interrompidos, mas eu não interrompo ninguém, então me interromper. Portanto, não há nenhuma possibilidade de estarmos a dizer que são incompatíveis ou que são... Eu já concluo, Fernando. Que é a mesma coisa, porque não é. E eu creio que a extrema-direita avança, os populismos avançam, precisamente porque há estas simplificações também de tentar comparar o que é incomparável. E cabe-nos a nós, temos alguma responsabilidade, não cairmos nestas armadilhas e defender a democracia e o Estado de Direito e defender de forma irrepreensível. E concluo dizendo, e sim, totalitarismos são totalitarismos. Eu não entendo que existam totalitarismos de esquerda ou de direita. São totalitarismos, ponto final. E em relação a isso também nós não podemos estar do lado da sua defesa. Mas, por favor, gente democrata que está à volta desta mesa, que são todas, não se confunda o que é democrata e antidemocrata, o que é defesa do Estado de Direito e o que não é, porque não é a mesma coisa. Sr. Deputado Francisco Assis, o senhor conhece bem a realidade da América Latina, porque é presidente da Associação de Mercosul. Como é que o senhor vê as futuras relações e que tipo de relações pode ter a Europa e a União Europeia com o Brasil, no caso de Bolsonaro ser eleito? As relações têm que ser relações diplomáticas que temos que prezar e tentar que sejam as melhores possíveis. Agora, retomando esta questão, que é importante dizê-lo, de facto nós não podemos estabelecer qualquer tipo de equivalência. O Partido dos Trabalhadores nunca foi um partido autoritário. Nem o marxismo é uma das matrizes, nem sequer é maioritária no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, na sua gênese, é um partido que é formado por setores ligados à Igreja Católica, por setores ligados a um sindicalismo não marxista e por alguns intelectuais marxistas. O marxismo mais puro e duro, digamos assim, que estava ligado a outros partidos, com história na vida brasileira e que combateram também a ditadura brasileira e que até foram afastados da vida política, até no tempo do Getúlio Vargas, os dois partidos, o PCdoB e o PCB. Portanto, o partido há até historiadores contemporâneos que acham que o Partido dos Trabalhadores foi construído para impedir que, no processo de redemocratização, os partidos comunistas reaparecessem em força. Portanto, não tem nada a ver com... Estava muito ligado à Igreja também, aos movimentos sociais da Igreja. Portanto, não é nada disso. Da teologia da libertação. Mas mais longe até do que isso, porque a Igreja brasileira tinha uma componente progressista muito grande, que teve e que combateu a ditadura. Portanto, o Partido dos Trabalhadores, eles governaram durante 16 anos, ou quase isso, mas podem-se contestar alguns aspectos, mas não puseram em causa o Estado de Direito Democrático. Inclusive, o Lula saiu da presidência com uma taxa de aprovação de 75%. Na altura, houve quem propusesse ao Lula uma alteração constitucional e ele tinha condições para alcançar no Congresso Nacional do Brasil, no sentido de permitir um terceiro mandato, e ele recusou isso, dizendo que não aceitava isso, porque isso punha em causa a democracia. O Haddad, por fim, só para dizer, o Haddad é um intelectual sólido, é um professor da Universidade de São Paulo, é aquilo que nós, enfim, aplicado ao mundo brasileiro, que é diferente do nosso, é aquilo que se inscreve na família da social-democracia e do socialismo democrático europeu. Portanto, não há comparação nenhuma possível entre o Haddad e uma figura que é uma besta, não pode a expressão ser outra, como é o Bolsonaro. Sr. Deputado Paulo Rangel, o Brasil teve um crescimento no tempo do Lula importante, aliás, fez muita inveja à Europa, quando Lula saiu com um crescimento de 7,5%, como é que depois chega a esta situação também aqui um crescimento aqui há várias coisas. Insistente. Depois ainda queria fazer aqui uma declaração, mas quanto a isso, deixe-me só dizer o seguinte, há aqui uma mistificação que é
A situação de adulteração da económica vem de trás, não tem nada a ver com o Temer, é anterior ao Temer. Portanto, temos muito pouco tempo, tem que cada um de vocês. A Dilma encontrou-se na situação em que se encontrou, em grande parte porque o insucesso das políticas económicas do PT já estava à vista. Deixe-me só dizer o seguinte, há uma coisa em que eu estou totalmente de acordo, quer dizer, o PT não é um partido de extrema-esquerda, isso eu devo dizer que não é, nunca foi. A sua prática também não foi essa. O grande problema do PT foi se ter deixado enredar na corrupção e como esteve no governo, isso ainda é mais visível que nos outros. Portanto, agora, é evidente que, embora, enfim, agora parafraseando um comunista português, em circunstâncias totalmente diferentes e bem concluído, estamos a terminar. Com sais de frutos, não é? E tapando os olhos, uma pessoa que esteja no Brasil e que seja a favor da democracia não pode ter hesitações sobre quem é que vai votar. Isso não significa aprovar a política do PT nem as práticas do PT. Agora, eu sinceramente não tinha dúvidas nenhumas. Fazia aquilo que Álvaro Cunhal em seu tempo recomendou. Nesse caso, em dois candidatos totalmente, como se vê hoje, totalmente democratas e civilizados. Mas quer dizer, não me reconhecendo num deles, não há dúvida que ele, apesar de tudo, representa algo muito menos ameaçador para o Brasil e para toda a região e até para o mundo. João Ferreira, qual é a atitude que Portugal, por exemplo, deverá ter em relação a um Brasil, se houver um ditador à frente deste país? Rapidamente, tem 30 segundos. Bom, sim, João Ferreira. Se vale a pena. O senhor é que sabe. Estamos a terminar. Não fui eu que fiz a gestão dos tempos, mas acho que há aqui uma manifesta desigualdade. Acho que há aqui uma manifesta desigualdade. Bom, eu creio que este é o momento de juntar forças. Nós estamos ainda a dias das eleições. Houve uma operação muito grande, é importante dizê-lo, que procurou dar a entender que Bolsonaro ia já ganhar à primeira volta, ia resolver isto à primeira volta. Isso não foi conseguido. E neste momento é a altura de somar forças, com esta convicção. Esta é uma daquelas situações onde não é possível ficar em cima do muro. Não há neutralidade possível entre o fascismo e a democracia. E quem quer que ensaie essa neutralidade está necessariamente de um dos lados a revelar a condição democrata de pacotilha, que há muitos de resto. José Inácio Faria, também qual é a atitude de Portugal? O senhor não respondeu rapidamente. Qual deverá ser? Rapidamente, só para dizer que não é uma questão de pessoas, e é, porque Haddad não é a pessoa que é Bolsonaro. Bolsonaro é, de facto, desprezível a toda a linha, mas Haddad representa o que representa. E o problema é este, é que representa para o Brasil aquilo que o Brasil não quer e quer terminar de uma vez por todas. Entre um mal e outro, obviamente que eu prefiro Haddad. Mas não é a solução. Quanto a Portugal, para terminar... Estamos a terminar. Haddad passou a campanha toda a visitar o Lula na prisão. Portanto, quando vem cá falar dos grandes valores do Haddad, o Haddad passou a campanha a visitar o Lula na prisão. E eu pergunto, sendo que se eu fosse brasileiro não votava no PSL, mas eu pergunto quantos dos dirigentes do PSL estão presos? Vamos contar agora quantos do PT estão? O problema é quantos para se perceber, não, mas há uma... Não, estamos a terminar, deputada, senhor deputado Nuno Melo. Por premonição. Senhor deputado Nuno Melo, senhor deputado Nuno Melo. O PT representa o pior da política brasileira. É só isto. Para terminar, eu acho que há um grande equívoco que se acha que Bolsonaro une o país, não une, divide profundamente, e é por isso que é um risco para a democracia, para além de tudo o resto, e pode trazer uma nova ditadura militar, é um risco real também. E, aliás, eu não sei se ele não é, ele próprio, uma marionete dos militares. E, portanto, quanto tempo é que o vão deixar governar e quando é que tomam conta do país? Ele é militar. Chegamos ao fim do programa Eurodeputados. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Fique bem.